Olá, telenautas, sejam bem-vindos a mais um programa Momento Empreendedor. Um programa que traz para você a discussão sobre o empreendedorismo, como é que empreender nesse nosso país tão difícil, tão burocrático, com tantos tributos, traz histórias de sucesso, histórias de desafios, histórias que passaram pessoas com grandes desafios ainda para conseguir empreender, e hoje nós temos aqui dois empreendedores aí muito especiais, né? Trazemos primeiro a Cida Lima, que a Cida Lima, ela na década de 90, ela fazia parte de um grupo de teatro, olha só que interessante, chamado Bambinos Animações. O grupo era famoso dentro das casas das famílias paulistanas, fazendo um trabalho de teatro vivo e musicais. O grupo era comandado pela Cida Lima e atendia uma média de 13 a 16 festas por semana. Com o tempo foram solicitados para fazer festas completas e nasceu assim o Buffet Globinho. Os pedidos eram tantos que Cida Lima teve que abrir mão do grupo de teatro e se dedicar apenas ao Buffet Globinho. O buffet ganhou até uma reportagem na Veja São Paulo como o melhor grupo de animação de São Paulo em 1993 e 1994. O Buffet Globinho cresceu e começaram a atender até casamentos. Cida Lima se especializou em gastronomia, em assessoria para noivas e montou o Buffet Maná em 2004. Hoje é proprietária do Vila Grado, um buffet especializado em casamentos e eventos corporativos. Seja bem-vindo aí, Cida. Obrigada, minha Guti. Obrigada pelo convite. Bom estar aqui. Vamos aprender junto com o pessoal, junto com você. E estou aqui. Legal, obrigado pela presença. Obrigada. E temos aqui também o Eliabe Costa, que é graduado em pedagogia, trabalha com coaching líderes, certificado pela Sociedade Brasileira de Coaching, e seu primeiro empreendimento, olha só que interessantes aí, telenautas, foi a Teclarte Musical, empresa prestadora de serviço na área de qualidade de vida, que tinha como clientes a Rod, a Visanet, a atual Cielo, a Rockwell, e a falta de experiência criou um abismo entre o que ofereciam e o que a empresa queria receber. Foi então aí que o Eliabe resolveu procurar o Empretec. Hoje é criador do programa de formação de coach, vice-presidente da Associação de Coaches Cristãos, diretor executivo da ONG CAPS, Centro de Assistência e Promoção Social, coach da primeira-dama de Roseira, Jaqueline Galvão, e facilitador do programa de Fundo de Promoção Social, Team Coach, treinando jovens para a cidadania, para os jovens roseirenses desenvolver o espírito empreendedor, um trabalho fantástico. É Master Coach da International Human Development, formação e certificação de coach pessoal e líderes. Seja bem-vindo aí, Eliabe. Ô, Mia, obrigado pelo convite, é uma satisfação ser entrevistado, estar fazendo parte de um programa onde os empreendedores que sentaram nessas cadeiras aqui realmente me impressionaram demais, é uma honra, uma grande satisfação. E o gostoso do nosso programa, né, telenautas, é que a gente traz aí histórias de empreendedores, pessoas que hoje continuam empreendendo, empreendedores de sucesso, porém é importante trazer todos os desafios que essas pessoas passaram. A gente sabe que não é fácil empreender num país como o Brasil, como tem tantos tributos, tantas dificuldades, tantas burocracias, né? E como é que foi aí, Cida, para você, a sua trajetória profissional, começar lá no grupo de teatro, né? E aí surgiu a oportunidade, como é que foi essa trajetória aí até chegar a ser proprietária aí do buffet? Não, foi muito difícil, né, Mia? Se for ver lá do comecinho, há 22 anos atrás, né? O meu sonho era vir para São Paulo, que eu era de Fortaleza. O meu sonho, e fazia teatro infantil lá. Eu 6 aninhos, já fazia teatro lá. E aí era vir para São Paulo e fazer teatro, estudar teatro, ir para TV, aqueles sonhos de adolescente, né, de menina. E você veio nova para cá, então? Vim. Nós viemos para São Paulo, eu tinha 10 anos de idade. Mas dos 6 anos eu já fazia teatro, lá em Fortaleza. E aí chegando aqui, estudei teatro 12, 15 anos. E chegamos a fazer teatro escola. Era um grupo simples, um grupo humilde, e nós fizemos muito em escola. Vendia os espetáculos para a escola, para a faculdade. E daí fui amadurecendo, aos 22 anos eu quis montar o meu grupo. Então eu peguei aquela turminha mais preparada e montei musicais com Disney, montei musicais da Turma da Mônica. E aí fomos para
para o mercado. Nessa época era uma febre a animação. Tanto é que quando nós começamos éramos 3 grupos na Verdinha e no Estado, no Estadão. Quando nós paramos, já passava de 35 grupos. Então isso foi se ramificando, eles aprendendo conosco e se espalhando. E aí chegou uma época que o meu espetáculo da Turma da Mônica estava tão bom quanto o do Maurício. E foi nessa época que o Maurício montou o Parque da Mônica. Então ele ouviu falar a respeito do grupo e ele assistiu o nosso musical na abertura de um shopping que teve em Moema. Então as pessoas nos viram lá em Moema fazendo o espetáculo do Maurício. Aí ele quis cobrar direitos autorais do grupo. E nessa época eu não tinha como pagar direitos autorais para o Maurício. Então ele me proibiu que eu fosse pro mercado. E aí eu passei a atender só dentro das residências. Ele liberou que eu fizesse os espetáculos dentro das residências. E foi aí que as mães começaram a conhecer o grupo e com uma certa afinidade, as mães começaram a pedir que eu organizasse a festa toda. Olha que interessante então, né, Cida, a história, né? Você veio com o objetivo de fazer teatro, detectou um mercado, né, um mercado infantil. Como é que você conseguiu detectar esse mercado assim? Como é que foi identificar que era esse tipo de público, né, que você iria trabalhar? Então, eu criancinha, com 6 anos, eu fazia teatro lá em Fortaleza, espetáculo infantil. Então eu já vinha com aquela sede de teatro, mas eu só via na plateia criança. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu vi Turma Disney, que eu fiquei encantada, né? Porque humilde, simples, lá na nossa terra, eu não conhecia o Mickey, Minnie, Pato Donald. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei deslumbrada quando eu vi esses bonecos. E aí eu conheci um profissional que fez os bonecos para mim perfeitos. Os bonecos eram perfeitos. E aí estudando, fuçando, peguei uns musicais da Disney e montei coreografias. Nem passava pela sua cabeça então, né, e aí é uma dica para os telenautas, né, nem passava pela sua cabeça esse negócio que precisava ter licença, precisava ter esse tipo de coisa, né? Nada, nunca imaginei. Me ligou a advogada do Maurício de Souza. Me ligou a advogada do Maurício, marcando uma hora para falar comigo, que queria discutir sobre direitos autorais. Falei, mas eu não utilizo os bonecos do Maurício. Como que eu vou pagar direitos autorais se os bonecos não são os deles, são os meus? Foi um artista que eu descobri, por sorte minha, descobri um bom artista que fez igual. Não, mas a senhora não pode. Bom, aí contratei um advogado, os 2 advogados se entenderam, e aí como eu não tinha como pagar, eu ainda propus. Você me vende os seus bonecos ou me fornece os seus bonecos, que eu pago direitos autorais, mas dos meus que eu mandei fabricar, eu não vou pagar, eu pago dos seus bonecos. E ele não quis me fornecer os bonecos dele para o musical, já que nós estávamos ali, eu e o Maurício, o número de shows era quase que igual. E o meu show era mais em conta, mais barato. Na época ele cobrava, eu acho que 5 mil reais, eu cobrava 2,5. Era 50% que eu cobrava. Tão bom quanto. E aí que está interessante, né, telenautas? Aí essa experiência que a Cida passou, né? Que é a experiência que de repente buscar mais informações no mercado, né? Até para saber quais são os seus direitos, como é que muitos empreendedores acabam montando o seu próprio negócio e na intuição, na boa vontade, na boa fé, né, de querer gerar emprego, pagar impostos, acabam aí às vezes tendo alguns obstáculos que são inesperados, né? Inesperado. E para você aí, Eliabe, como é que foi aí essa tua trajetória? Por que escolher esse mercado? Por que definir, né, em atuar nesse mercado aí? Interessante é que eu nem praticamente escolhi, né? Eu enxerguei uma oportunidade a partir de um talento, né? Eu conheci a Andréa, que na época trabalhava com uma escola de música totalmente convencional. E vendo como ela lidava com os alunos, eu falei assim, poxa, isso aqui dá para vender para o mercado corporativo. Já pensou isso aqui dentro de grandes empresas? Mas dessa forma, bem amadora mesmo. E começou aí a Teclarte, né? Começou, na verdade já existia a Teclarte, mas era uma escola convencional, sem pensar nada meio corporativo.
E eu falei, poxa, isso aqui eu acho que dá para fazer esse mesmo trabalho dentro de uma empresa, montar um coral, ensinar um instrumento musical. E entramos com a cara e com a coragem, e os primeiros projetos já foram para grandes empresas. O que, a princípio, nós falamos assim, poxa, o que nós temos para oferecer é realmente extraordinário. A decepção veio logo quando nós entramos dentro das empresas, porque você tem uma expectativa gigantesca, e nós vimos a dinâmica de grandes corporações é realmente algo extraordinário. E nós entramos na corporação e viramos uma máquina de fliperama. A gente não participava de estratégia, na realidade nós éramos só entretenimento. E eu falei assim, não é possível. E um dia na frente do meu computador, eu estou lá e mandei um e-mail pro Sebrae, todo sem propósito, e a resposta que eu tive foi extraordinária. Olha, vem fazer o Empretec. Aí, que raio é Empretec? A gente vai falar um pouquinho do Empretec. Olha só que interessante, né? A Andréia, que o Eliabe se refere, sua sócia também, né? Esposa e também uma Empretec, uma grande amiga. Aí um abraço grande para a Andréia, né? E esses dois casos, né, que a gente traz hoje aqui como no momento empreendedor, você verifica que sempre existe alguns desafios, sempre existe alguns obstáculos, né? E o Eliabe trouxe aqui uma coisa bastante interessante. Ele falou assim, no começo a gente entrou com a cara e com a coragem. Então como é que é? No começo quer dizer que não existe muito planejamento, não existe muito esse negócio de escrito, plano de negócios. Como é que é? Porque pelo jeito também a Cida também não fez logo no começo o plano de negócio, né, Cida? Não tive plano de negócio. Não, planejamento, se você fizesse essa pergunta lá no começo, eu ia perguntar que planta é essa que eu não conheço. Então, quer dizer, você olha para a arte, porque você é capaz de produzir e oferece o que você tem. E até a perspectiva do que você está oferecendo, na realidade, ela não é real. Você não tem nem noção de verdade do que você está oferecendo. E quando nós entramos em grandes companhias, quer dizer, onde o pessoal, os projetos que estavam dentro dessas empresas tinham planejamento, tinha indicadores de resultado, de impacto daquela ação dentro da empresa, eu estava lá para fazer música. E para mim era mais do que suficiente. Então, foi um aprendizado muito dolorido. Gigantesco, várias vezes pensei em desistir, inclusive quando mandei esse e-mail para o Sebrae, eu falei, não dá, não entendo. O que eu faço é tão legal, é tão bonito, e ninguém olha do jeito que eu olho. Olha que interessante, né? Coincidência aqui na realidade, né? Dois cases aqui, que não digo que são parecidos, né? Mas são cases da área de artistas, né? E o artista geralmente ele tem um viés de realmente acreditar muito no teu produto ou no teu feeling, né? Nesse caso, assim, você chega a perguntar como é que eles não entendem o que eu estou querendo passar, né? O artista tem muito disso e geralmente tem dificuldade de transformar esse talento todo, né? Em dinheiro, em lucro. Verdade. Né? E aí uma dica para os telenautas, essa experiência que o Momento Empreendedor traz para vocês aí, uma experiência do que é dois artistas, na verdade, né? Irem para o mercado corporativo, né? Baterem de frente, ou seja, abrirem portas, porque as portas ficaram abertas, né, para vocês. Sim. E aí se depararam com alguns problemas em relação a isso. Você sentiu essa dificuldade também, Cida? Eu senti dificuldade. Quando ele falou, mandei um e-mail pro Sebrae, o Sebrae foi o momento que eu fiquei assim, alguns meses pensando, 2, 3 meses, o que eu vou fazer agora? E foi quando eu procurei o Sebrae. E aí, antes do Empretec, veio uns 10 cursos antes para eu chegar no Empretec, porque eu ainda não sabia o que fazer. Isso porque você já tinha uma experiência com a empresa, né? Já tinha experiência, já tinha terminado o grupo de animação, o grupo de teatro, e já começado a montar o primeiro buffet. Então, quando eu procurei o Sebrae, foi assim, ou o Sebrae me ajuda ou eu vou parar, porque eu